Olá, nono ano, tudo bem? Vamos para o nosso próximo assunto, então, que são as orações adjetivas. Esse daqui é mais tranquilo, tá? Comparado com o último, que era 9 tipos de oração subordinada, né? Esse daqui também é subordinada, só que ele só tem 2 tipos. Então vai ser bem fácil de vocês aprender esse, certo? Então vamos lá. A primeira é a oração subordinada adjetiva restritiva. São aquelas que delimitam, restringem ou particularizam o sentido de uso de um nome. Falam de uma parte de um todo, tá? Então vamos para os exemplos agora que vocês vão entender melhor. Então vejam só. Os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Quando eu digo os políticos que são corruptos, eu estou falando de todos os políticos no geral, 100% deles, ou eu estou falando apenas dos que são corruptos? Falando só dos que são corruptos, né? Então, isso é uma oração subordinada adjetiva restritiva, quando eu restringo uma parte de um todo. Nesse caso aqui, só os que são corruptos, ok? Vejam aqui, ó. Não estou falando de todos os políticos, mas sim somente dos que são corruptos. Então, isso é uma oração subordinada adjetiva restritiva, ok? Os jogadores que são mais experientes recebem um salário maior. Todos os jogadores, no geral, recebem um salário maior? Não. Aqui eu estou falando de qual? Somente dos que são mais experientes. Então, os jogadores que são mais experientes recebem um salário melhor. Nesse caso aqui eu também estou falando de uma parte, de um todo, né? Não estou falando do time todo, estou falando somente dos que são mais experientes, ok? Os estudantes que estudaram bastante merecem passar de ano. 100% dos alunos merecem passar de ano? 100%. Aquele que não fez nada, aquele que fez bastante, né? Aquele que estudou e aquele que só matou aula, todos eles merecem? Ou só os que estudaram bastante? Só os que estudaram bastante, né, gente? Ó, os estudantes que estudaram bastante merecem passar de ano. Então, isso é uma oração restritiva, né? Oração subordinada adjetiva restritiva. Então, nessa oração subordinada aqui, vocês vão simplesmente marcar a parte que está restringindo, ok? Por exemplo, ali, os políticos que são corruptos merecem repúdio da população. Não estou falando de todos, estou falando só dos que são corruptos. Os jogadores que são mais experientes recebem um salário maior. Não estou falando de todos, estou falando só dos que são mais experientes. Os estudantes que estudaram bastante merecem passar de ano. Não estou falando de todos, estou falando só dos que estudaram bastante. Então, isso é uma oração subordinada adjetiva restritiva, ok? Vocês só vão marcar a parte que está restringindo, então. Não tem vírgula, porque na outra que tem. Então, vejam só. Oração subordinada adjetiva explicativa são aquelas que acrescentam ao antecedente uma informação que já é de conhecimento do interlocutor. Atenção, na escrita aparecem entre vírgulas, ok? Então vejam só. Essa daqui, gente, é obrigatório o uso de vírgula. Obrigatório. Se vocês não colocarem, infelizmente tem que considerar errado, tá? Porque a que não usa vírgula é a restritiva. A explicativa ela tem que ter vírgula. Tanto que é isso que vai diferenciar uma da outra. E vocês vão perceber lá no exercício que o prof passou. Ok? A capital da Bahia, que já foi capital do Brasil, é Salvador. Então vejam só. Nesse caso, estou acrescentando que além de ser capital da Bahia, Salvador também já foi capital do Brasil. Percebam que a explicação está entre vírgulas. Então está aqui, ó. Então, agora vai ser a nossa oração explicativa. Beleza? Eu, que não estudei nada, fui bem na prova. Novamente, ó. Eu, que não estudei nada. Eu estou explicando, ó. Eu que não mereci, no caso, né? Então, essa parte da explicação vai ficar entre vírgulas, ó. Ok? Então, isso ali vai ser a nossa oração explicativa. Então, nesse caso, explicando, né, que faltou o N. Que apesar de não ter estudado, foi bem na prova. Explicação sempre entre vírgulas. Próximo exemplo. O ano de 2020, que é conhecido como o ano da pandemia, foi terrível. Realmente, né, gente? Então, ó, a explicação novamente entre vírgulas, tá bom?
Então, o ano de 2020, que é conhecido como ano da pandemia, foi terrível. Então, essa parte que está entre as vírgulas é a nossa oração explicativa. É isso que vocês vão marcar. Muito simples, já terminou, tá? O prof nem colocou os exercícios aqui, porque é muito simples demais esse assunto. Se tiverem dúvida, deem uma olhadinha novamente, tá? Mas o que vai diferenciar uma da outra é que a restritiva ela vai falar de uma parte, não no geral, de uma parte e sem vírgula. E a explicativa, ela vai nos explicar e vai ter vírgula, tá bom? Não necessariamente as duas, porque se a explicação terminar no final da frase, vai ter uma vírgula e o ponto final. Beleza? Qualquer dúvida, chamem o professor.